Boa noite, queridos amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Queridos, em meio a toda essa situação, eu queria trazer um texto para reflexão. Ele está lá em Atos, capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia, versículo 42 até o 47. Ele diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um à medida que eles iam tendo necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no palácio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ia o Senhor acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, parece que esse texto ele não condiz um pouco com a nossa realidade hoje, mas ele tem exatamente os elementos que nós precisamos para passar por esse momento hoje. O que nós precisamos é passar por esse momento. O que esse povo ele estava fazendo, queridos, era passando por uma situação muito difícil. Lembre-se, os romanos eles estavam pegando as propriedades de muitos judeus. Lembre-se em que os próprios judeus tinham uma perseguição muito grande para os cristãos. Lembre-se que nesse momento começa um atrito muito grande agora com a recém-inaugurada por Cristo Igreja do Nosso Senhor. Imagine agora as dificuldades que eles estão passando. Logo depois desse momento, Estevão, o primeiro mártir, é apedrejado e morre por essa situação. O que a gente está tentando falar desse texto é a perspectiva que eles tinham de estar juntos, a perspectiva que eles tinham de ter uma orientação muito bem construída. Eles não só estavam juntos, mas eles se importavam uns com os outros à medida que cada um ia tendo necessidade. À medida que cada um ia caminhando, os outros eles tinham a responsabilidade de zelar e de cuidar do corpo. Uma das características provenientes dos cristãos, queridos, é a generosidade. Os cristãos eles são generosos. Eles não são avarentos, eles não deixam os seus irmãos passando por necessidade enquanto eles mesmos estão bem e com fartura. Muito pelo contrário, as suas propriedades eram vendidas à medida que cada um ia tendo necessidade. Os elementos descritos nesse texto falam exatamente do que nós precisamos. E, afinal de contas, o que nós precisamos para passar por esse momento? O que nós passamos ou o que nós precisamos para nós passarmos com êxito? E não só com êxito nós passarmos, mas, afinal de contas, nós não estamos caminhando sozinhos. Apesar de estarmos sozinhos em nossas casas, sem essa proximidade, sem esse aperto de mão, sem esse abraçar, sem essa comunhão, nós entendemos perfeitamente que nós somos responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta. Principalmente, como diz a própria palavra de Deus, principalmente aos da família da fé. Irmãos, nós precisamos entender claramente que a bondade de Deus ela nos constrangeu. A bondade de Deus, a graça e a sua infinita misericórdia nos constrangeu. Nós estamos devendo uma dívida impagável.
E o fato de nós devermos implica que nós vamos fazer o possível para não retribuir, não pagar, mas viver uma vida de um eterno devedor. E isso não é porque eu estou pagando dívida. Viver com essa responsabilidade, viver com esses princípios, é viver com um sentimento que nós jamais vamos pagar. Um sentimento de amor e doação. Eu vou voltar para o texto para a gente tirar os elementos mais importantes para passar esses dias nessa jornada agora. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O primeiro passo que nós precisamos entender é que nós precisamos ser fortalecidos. Nossa fé precisa ser fortalecida. E nós precisamos desse ensino para fortalecer nossa fé. A palavra de Deus deixa muito claro que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos amadurecer muito mais ainda a nossa estada em casa com o ensino da palavra. E louvado seja Deus! Louvado seja Deus, vocês sabem por quê? Porque mesmo longe nós temos contato. Mesmo distante, nós podemos ter horas e horas de conversa. Podemos estudar a Bíblia, podemos exortar e levar edificação uns aos outros, basta pegar o celular. É o que nós precisamos fazer. Versículo 42, parte A. Versículo 42, parte B, ele diz: e a comunhão e o partir do pão e nas orações. Não dá de nós termos comunhão com toda a igreja. Não dá de nós fazermos o que eles estavam fazendo, porque a nossa situação é ímpar. Mas nós precisamos fazer uma coisa. Nós podemos compartilhar o pão. Nós podemos fazer isso. Nós não podemos ter comunhão, mas podemos claramente participar da vida do outro, de forma que os outros também sejam abençoados através da minha vida. Podemos. Nós não estamos enclausurados em nossas casas, com cadeados ao ponto de nós sermos impedidos por sair. Podemos sair de forma amadurecida, de forma sábia. Podemos sair. Mas se é a nossa saída, ela deve ser saídas estratégicas. Saídas por causa daqueles que precisam. Entenda. E quando ele se diz, e nas orações, querido amado irmão, o quanto que nós precisamos orar, isso é indubitável. Nós precisamos orar muito. Nós precisamos tirar momentos de oração pelos nossos e também pelos outros, pelas pessoas que estão precisando. Quantos e quantos já não foram infectados por esse vírus? Eles precisam de nossa oração, o clamor pela misericórdia de Deus. E o texto continua: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Irmãos, ainda eu acredito em milagres. Mas o milagre, ele parte da soberania, do grandioso e soberano Deus. O milagre é dele, não é seu e não é meu. Nós somos canais para promover isso. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa partir de um ponto de que nós precisamos nos voltar para Deus com temor e tremor. Nós precisamos perceber claramente que a proposta a partir de nós não é em função de nós. Nós somos apenas canais, então é por causa do outro. Então você quer ser bênção? Você quer ser o portador do milagre de Deus para a vida de alguém? Então você precisa ser construído quanto a isso. Você precisa ser levado a essa proposta. O versículo ele diz mais. O capítulo 44 ele diz: e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A palavra união e unidade há uma diferença muito grande.
Queridos, há muito tempo um pastor ele me falou sobre a diferença entre unidade e união. E ele fez exemplo de um saco de batata. O saco de batata cheio de batatas, ali todas juntas dentro do saco, significava união. Todas estavam unidas. Mas à medida que o saco ou as batatas eram submetidas ao amolecimento e todas eram amassadas, então não tinha como separá-las. Então isso significava unidade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, queridos, que no próprio texto a gente pode estar longe, mas tendo unidade. Nós podemos estar distantes quanto ao corpo físico, mas juntos quanto à nossa construção. Como diz o próprio texto bíblico, nós estamos unidos pelo Espírito, unidos em fé, ou uma só fé, um só batismo. Meu irmão, somos um. E essa unidade implica em caminhar na mesma direção, com o mesmo propósito. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. O texto ele vai um pouquinho mais adiante e ele diz que o versículo 45, ele diz: vendendo as suas propriedades, eles davam a cada um à medida que eles iam tendo necessidade. Irmãos, eu sei que dentro de nós existem irmãos que têm mais posses do que outros. O nosso município ainda não foi detectado nenhum caso desse vírus. Nenhum. Mas vai vir dias mais difíceis. E nós temos que ajudar os nossos irmãos. Não é uma questão de opção. Eu não estou falando disso. É uma questão, irmão, de função. É uma questão de objetividade. É uma questão de responsabilidade. Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos quando eles estiverem passando por dificuldades. É necessário isso. O texto ele vai mais adiante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e singeleza e sinceridade de coração. Irmão, você está aflito quanto a tudo isso? O coração ele pode estar pesado, mas o seu espírito ele precisa estar leve. Você precisa viver a vida cristã de forma plena e com propósito. Você precisa entender claramente que a sua corrida agora é para se aperfeiçoar com a sua família. Por isso que eu volto a falar sobre a necessidade do culto doméstico. É necessário. Nós precisamos fazer. Nós precisamos amadurecer nossa casa em meio a toda essa dificuldade. Nós precisamos amadurecer nossa família. Afinal de contas, o dia mau ele se aproxima e nós precisamos estar fortes. O texto ele vai um pouco mais adiante, ou no mesmo texto ele diz que ele se reuniu no pátio. Nós podemos reunir não só em casa, mas nós podemos ter essa edificação e essa exortação que nós estamos tendo agora. Que essa palavra chegando até vocês. Fiquem felizes, fiquem contentes, fiquem agraciados. Deus é conosco, queridos. Deus é conosco. Então não deixe que o seu semblante ele caia. Muito pelo contrário, sorria. Sorria porque Deus é bondoso. Lembre-se que se nós fôssemos esperar aquilo que nós de fato merecemos, estávamos perdidos, porque nós não merecemos nada de bom. O que faz a diferença de nós estarmos hoje aqui é a graça e a misericórdia de Deus. Entenda isso. E vamos ainda ao texto, e ele diz mais, versículo 46. No finalzinho, ele fala sobre sinceridade. Aquele momento onde eu não me escondo atrás de uma fortaleza de sentimentos, muito pelo contrário, é momento de rasgar o coração diante de Deus.
colocar para fora os nossos medos. É como diz a própria palavra. Nós precisamos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Ansiedade essa que precisa ser colocada diante do nosso Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Então é momento de nós abrirmos e rasgarmos o nosso coração diante de Deus, bater no peito e dizer: Senhor, eu sou fraco e eu preciso de Ti. Senhor, eu não estou conseguindo, Pai, dormir direito. Eu não estou conseguindo, Senhor, enxergar a solução. Me dá a solução. Me dá esperança, porque é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para a cruz do Calvário, proporcionar para a gente esperança. Irmão, seja alegre e sincero e viva a plenitude da vida em momentos de crise. O último versículo ele diz: e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ia o Senhor acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Vocês sabem o que isso significa? Significa que a vida cristã, na sua plenitude, ela provoca um desejo naqueles que não vivem em conhecer esse Deus, em conhecer como pode alguém em um barco afundando possa estar com tranquilidade, estar preocupado, mas tranquilo. Como pode? Isso é de alguém que tem uma esperança muito firme, que tem uma confiança muito grande no Senhor. É o que nós precisamos fazer acontecer. É o que nós precisamos, irmãos, colocar para essa sociedade. Nós precisamos acalmar os corações aflitos. Nós precisamos apresentar paz para um mundo que está em colapso. Nós precisamos apresentar a luz para aqueles que estão nas trevas. Nós precisamos ser sal em um momento extremamente sem sabor. É o que nós precisamos. É o que você precisa e é o que eu preciso. E o texto deixa muito claro: irmão, o Senhor vai acrescer os que vão ser salvos. É o Senhor que vai acrescer aqueles que vão ser chamados. Nossa responsabilidade não é produzir salvos. Nossa responsabilidade é conduzir a palavra de Deus aos salvos e àqueles que precisam ser salvos. Porque levar pessoas à salvação, isso é responsabilidade do nosso Senhor. Levar as pessoas a se arrependerem de seus pecados, isso é obra do Espírito Santo. Queridos, um texto que aparentemente não tinha nada a ver conosco, um povo que se unia ainda mais e agora a gente se distancia ainda mais. Quem sabe nesse momento de distanciamento, quando passar essa nuvem negra, a gente possa valorizar os nossos momentos de comunhão. A gente possa valorizar a presença um do outro, a gente possa dar abraços fortes e apertados, dizer: eu senti tua falta. É isso que nós precisamos. E eu exorto toda a igreja a viver dessa forma. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero orar, queridos, e quero deixar essa mensagem a você, a igreja, a comunidade cristã, mas a todos os outros que estão nos ouvindo. Você que faz parte de alguma outra igreja evangélica, mas você também que faz parte de qualquer outra denominação. Eu quero deixar esta mensagem. É que há esperança no Senhor Jesus. A paz no Senhor Jesus. Mas paz não significa ausência de guerra. Paz significa descansar. Paz significa se colocar diante do Senhor. Paz significa a atitude de um passarinho que está com o seu ninho na mais alta árvore e dá um grande temporal. E aquela árvore recebe tantos ventos a ponto de quebrar. Mas em
Em contrário a todo aquele cenário, aquele passarinho com os seus filhinhos cantam em meio a um turbilhão de coisas. Isso é paz. E essa paz vos dou, diz o Senhor Jesus. Eu quero orar. Senhor, eu quero te agradecer grandiosamente por tua infinita bondade e graça. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Os nossos corações aflitos, Senhor, o Senhor tem acalmado. Nós decidimos buscar o Senhor, ir até o Senhor, como o Senhor mesmo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É exatamente isso que nós queremos fazer, pegar o teu fardo que é leve, pegar a construção clara da tua mensagem e colocar e guardar no nosso coração, assim como Maria fez. O que nós queremos fazer é viver a plenitude do teu evangelho em meio a momentos tão difíceis como hoje ou como amanhã. Nos ajuda, Senhor, a viver plenamente, Deus, o teu evangelho, não só de forma vertical, mas também de forma horizontal com os nossos irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. E, irmãos, não esqueça, essa mensagem ela vai ajudar muitas pessoas. Ela vai trazer conforto, ela vai trazer direção. Então não se esqueça de compartilhar. Compartilhe e não se esqueça também de se inscrever neste canal, porque agora sempre a gente vai estar postando vídeos para abençoar e para edificar a sua vida. Entenda isso. Nós precisamos que essa mensagem ela chegue a muito mais pessoas. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.